Olá pessoal, paz a todos. Pessoal, certa vez uma emissora de rádio, ela decidiu fazer um concurso para quem fosse o melhor orador daquela cidade, para quem fosse o melhor locutor daquela cidade. Quem conseguisse com mais perfeição passar aquilo que estava lendo. E o texto escolhido foi o Salmo do Pastor, o Salmo 23, que inicia com o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tendo chegado o dia das apresentações, tiveram muitos candidatos, muitas pessoas eloquentes, estudadas, pessoas letradas, realmente entendedoras do que era transmitir aquilo que estava lendo. E houve uma banca de jurados, e os jurados, eles anotavam como foi o comportamento daquela pessoa durante a apresentação. E tendo todo dia pessoas se apresentado, recitando o Salmo 23, o Salmo do Pastor, e chegado ao final do dia, o último a se apresentar foi um senhor, e devido à sua idade, os outros candidatos até duvidaram que ele estivesse ali realmente para concorrer ao que estava sendo ali oferecido. E aquele senhor, quando chegou diante dos juízes da bancada, ele abriu a sua Bíblia e começou a ler: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E a bancada do júri começou a ficar extasiado da forma que aquele senhor falava, e começaram a chorar, e a cada versículo outros jurados iam chorando, até que no final dos 6 versículos estavam todos chorando, e os outros candidatos não entendiam o que estava acontecendo, porque os juízes não tiveram essa reação em nenhuma apresentação anterior, e com aquele senhor eles estavam daquele jeito, sendo que era o mesmo texto que estava sendo lido. E eles foram até os juízes, que devido ao choro, devido àquela situação, não anotaram nada referente àquele senhor que havia se apresentado. E aí perguntaram: olha, nós estamos querendo saber o que aconteceu, tendo em vista que esse senhor, bem menos qualificado que nós, ele leu o mesmo texto, e no entanto a reação de vocês foi algo que nos chamou a atenção. E um dos juízes se virou para aquele candidato que havia questionado e falou assim: olha, vocês realmente conhecem o Salmo do Pastor, o Salmo 23, mas esse senhor, ele conhece o pastor do Salmo. Meu amigo e minha amiga, mais do que você conhecer a letra, é você conhecer aquele a quem aquela letra faz referência. E é isso que o Salmo 23, ele passa para nós. Quando você inicia a leitura, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, para que ele seja realmente o seu pastor, você tem que conhecer o pastor do Salmo. Porque isso aqui faz um comparativo ao pastor de ovelhas. O pastor, o Senhor Jesus, Deus, as ovelhas são aqueles que obedecem a Ele, são aqueles que seguem seus caminhos, são aqueles que ouvem a voz do pastor e o seguem e fazem conforme Ele orienta, que se coloca em seus cuidados. Meu amigo, eu quero falar com você que em algum momento você já esteve na presença de Deus, você já esteve na casa de Deus, ou você até está ainda. Você continua ali, mas você está magoado, você está machucado, alguma coisa te ofendeu e você ficou machucado com aquela situação, com aquela palavra ou com aquela falta de atendimento.
não te deram a devida atenção ao seu problema, não te perguntaram mais, depois que você relatou o que estava passando, ninguém mais te procurou para saber como é que você está, o que aconteceu, eu orei por você, e aí? Como está a sua vida agora? Talvez por isso você se magoou, você se machucou. Muitas das vezes você ainda continua frequentando a igreja. Em outras, a pessoa ela se afastou. É você que eu quero convidar a conhecer o pastor do Salmo. Leia o Salmo 23 e conheça, passe a conhecer o pastor do Salmo. Eu conheci um homem que ele era analfabeto e ele conhecia a palavra de Deus através de outras pessoas lerem para ele. E muitas das vezes a sua esposa lia. Esse homem, ele podia não conhecer a Bíblia, ele não lia. Depois de um tempo, é claro, ele passou a estudar e ler e aprendeu a ler. Mas no início, ele não conseguia ler, ele não sabia ler, mas ele conheceu o pastor do Salmo, ele conheceu o pastor da Bíblia, ele conheceu o personagem principal da palavra de Deus. Esse homem fez grandes coisas no presídio, ele se dedicou ao trabalho nos presídios e fez muitas pessoas terem um encontro com o pastor do Salmo. Meu amigo, não é somente a leitura que te faz ser uma pessoa abençoada. É você ter comunhão com o pastor do Salmo. Tenha comunhão, conheça, tenha intimidade, ore, conheça o pastor do Salmo. E não somente o Salmo do pastor, você pode saber recitar o Salmo 23 todo, mas se você não conhecer o pastor a quem ele faz referência, não tem validade alguma. Olha, que Deus te abençoe, fique na paz, leia a palavra, medite nela, tenha seu momento de oração, de comunhão, e eu tenho certeza que Deus, ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida, em nome do Senhor Jesus.